Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dia a Dia Investindo. Aqui quem fala é o Alessandro e no vídeo de hoje trago para vocês um comparativo entre dois fundos imobiliários, dois FOFs, sendo eles o fundo imobiliário KIZO11 e o fundo imobiliário BCFF11, ambos na base 10. E para você que tem interesse em investir em um desses dois ativos, vamos fazer um comparativo analisando indicadores e também alguns detalhes importantes no relatório gerencial. E ao final do vídeo vamos trazer lado a lado para ver qual está entregando uma melhor performance, qual tem trazido melhores resultados. Dessa forma, você pode fazer as suas análises, tirar as suas conclusões e decidir investir em um desses dois ativos, se esses ativos pertencerem ao seu perfil de investidor. E não se esqueça pessoal, se o vídeo de alguma maneira agregar, ajudar você, convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, é muito importante, ajuda aqui no crescimento e fortalecimento do canal. Deixe nos comentários também se você investe em FOFs ou se você tem algum desses dois FOFs que nós vamos ver nesse vídeo na sua carteira de investidor. Iniciando a nossa análise, vamos ver aqui dentro do Status Invest os indicadores do KIZO11. Um fundo imobiliário custando hoje R$ 8,19, uma variação entre R$ 7,85 e R$ 8,60 nas últimas 52 semanas, um dividend yield de 10,93%. Quem tinha uma cota do KIZO11 recebeu aí nos últimos meses 89 centavos, uma variação negativa nos últimos 12 meses de menos 3,65%. Em relação à sua cota patrimonial, é um fundo hoje que conta aqui com valor de cota patrimonial de R$ 8,66, tem um patrimônio de 382 milhões de reais, conta com um PVP de 0,95, nos dá aqui 5% de desconto pela cota que este fundo imobiliário tem pelo seu patrimônio, tem em caixa aqui 9.541.000, a quantidade de cotistas desse ativo é de 125.532 investidores. Os seus últimos rendimentos anunciados aqui foram de 7 centavos por cota, pagamento no dia 13/9 de 2024. É um fundo que conta aqui com uma liquidez média de 636 mil. Analisando a questão de entrega de dividendos do KIZO11, é um fundo que tem uma performance constante aqui na entrega de dividendos, e em relação ao valor, é um fundo que varia bem pouco também a questão de entrega de dividendos. Os seus valores aqui variam entre 7 centavos, 0,075 e 0,08 em entrega de dividendo. E para a segunda parte aqui da nossa análise, estamos no relatório gerencial do KIZO11, um relatório atualizado de julho de 2024, e a gente pode acompanhar alguns pontos importantes aqui dentro do seu relatório gerencial. A gestora é a Aquilima Gestão de Recursos Limitada. Esse fundo iniciou no dia 8/10 de 2020. Um ponto muito importante também de se avaliar é a questão das taxas de administração e performance. O KIZO ele tem uma taxa de administração 0,60 e uma taxa de performance que não tem. Nos casos dos FOFs, um dos pontos negativos que afastam alguns investidores é a questão da dupla taxação. Mas como assim, Alessandro, dupla taxação? Como se trata de um FOF, ele investe em outros fundos imobiliários, e esses fundos imobiliários que ele investe também tem suas taxas de performance e taxas de administração. Aí você soma a taxa de performance desses fundos que ele investe junto com a taxa de performance do próprio fundo imobiliário do próprio FOF. Então tem essa dupla taxação. Esse é um dos principais pontos que afasta os investidores desse tipo de ativo. Mas a vantagem, ao meu ver, é a questão da diversificação, como a gente vai poder conferir logo em seguida o portfólio desses dois ativos, tanto do KIZO quanto do BCFF11. Um outro ponto importante também de se analisar aqui dentro do relatório gerencial do KIZO11 é a questão dos objetivos do fundo imobiliário. O fundo imobiliário tem por objetivo seguir a carteira teórica do índice de referência Suno 30. Esse índice, vou passar para vocês, é o seguinte: o índice Suno 30 reflete os 30 FIIs serão compostos dentre ativos de tijolo, papel e híbridos negociados na Bolsa de Valores. Tratam-se dos FIIs de maior patrimônio líquido negociados que atendem 4 critérios. Para ele compor o índice Suno 30, é um ativo que tem que ter feito pagamento aí pelo menos de proventos nos últimos 12 meses, fazer parte da composição do índice FIX, não pode ser um FOF, e também o fundo deve possuir mais de um ativo, não pode ser um monoativo. Então basicamente esse é o índice Suno 30 que é seguido ali pela
gestão do Kizu 11. Um ponto muito importante a se levar em consideração é a questão do portfólio presente dentro da carteira de um fundo, em número de ativos também e em exposição. Olhando para a carteira do Kizu 11, nós temos aqui uma quantidade bem interessante de ativos, são 43 fundos imobiliários que ele investe, e acompanhando o primeiro ativo aqui, a sua maior exposição, bem baixa, menos de 5%, trata-se do BTLG11, seguida também aqui pelo KNHY11, que é 3,5%, e o terceiro maior exposição vem aqui com o VISC11, 3,4%. Seguindo aqui, a gente pode conferir que ele tem bons ativos dentro do seu portfólio, uma carteira bem diversificada, uma carteira bem interessante, composta aqui na sua maioria por fundos imobiliários de papel, também tem 20% em fundos de galpões logísticos, 14% em fundos de shopping, híbrido 10%, lajes corporativas 11%, bancário e varejo aqui 3,5%, liquidez em caixa 2,7% e renda urbana 5,3%. Classe por ativos, o que ele investe na carteira dele é majoritariamente investe em cotas de outros fundos imobiliários, 97,3%, e renda fixa 2,7%. E outro ponto muito importante a se avaliar na hora de olhar um relatório gerencial é verificar a questão do DRE, demonstrativo do resultado mensal. Temos aqui o resultado do fundo divulgado no mês de julho. Total de receitas e ativos aqui somam 3,7 milhões, em fundos imobiliários foram 3,6 milhões, ganho de capital 292 mil, rendimento das cotas do fundo imobiliário, que é a sua principal receita, somaram 3,3 milhões. Renda fixa aqui, um valor baixo de 47 mil. Deduzindo os impostos e despesas, que somaram 454 mil, o fundo teve um total aqui de possível de ser distribuído de 3,2 milhões, mas o fundo distribuiu apenas 3,09 milhões, que rendeu 7 centavos por cota. O fundo fez assim uma pequena reserva. Estamos aqui com os indicadores do BCFF11, um fundo custando hoje R$ 8,47, uma variação entre R$ 7,87 e R$ 9,26 nas últimas 52 semanas. O seu dividend yield está na casa de 10,03%. Quem tinha uma cota desse fundo imobiliário acumulou em dividendos nos últimos 12 meses 84 centavos, apresenta uma variação negativa de 7,33%. O fundo que conta com uma cota patrimonial de R$ 9,34, um patrimônio aqui na casa de 1,8 bilhão. O seu PVP descontado, um desconto aqui de 9%, seu PVP está na casa de 0,91. O valor em caixa desse fundo imobiliário é de 76 milhões. É um fundo bem grande, conta aí com uma quantidade total de investidores de 356.388 investidores. O anúncio de dividendos, os seus últimos resultados, aqui anunciado, o pagamento foi no dia 14/8 de 7 centavos. Para setembro ainda não teve o resultado divulgado. É um fundo que tem uma liquidez bem interessante, 3,3 milhões. No quesito entrega de dividendos, podemos ver que é um fundo bem robusto também na entrega de dividendos, acompanhando aqui os valores que ele tem entregue. Aqui abaixo a gente pode conferir que é um fundo que vem entregando ali na casa de 0,07, 0,077. E agora a segunda parte da análise também, relatório gerencial do BCFF11. O relatório aqui é de agosto de 2024. O fundo tem por objetivo principal a aquisição de cotas de outros fundos imobiliários de investimento, que é a sua principal receita, bem como certificados recebíveis imobiliários. Ele não é 100% FOF, além de investir em outros fundos imobiliários, ele também investe em CRIs, ele também investe em ativos de renda fixa, que é o LH e o LCI. É um fundo que tem início em janeiro de 2010, então um fundo bem antigo, administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros. Um ponto muito importante, comparado ao Kizu, a gente pode ver que ele tem uma taxa um pouco mais elevada. Somando a sua taxa de gestão com taxa de administração, somam aqui 1,25% sobre o resultado do fundo imobiliário. Alguns destaques financeiros, a gente pode conferir que dentro do seu portfólio ele tem um total de 63 fundos imobiliários que ele investe e um total de CRIs aqui de 15. Analisando o portfólio do BCFF11 comparado com o Kizu 11, é um fundo que tem uma exposição um pouco mais elevada nesses 5 primeiros ativos aqui. Apesar de serem bons ativos, nós temos o BTCI 11, nós temos o KNIP 11, mas já ultrapassa ali 5%, que na minha visão não é uma boa exposição. Ele tem 9,9% em um ativo da própria gestora, que é o BTCI 11, e ele tem uma quantidade bem interessante de ativos dentro da sua carteira, diversificado também, mas com uma exposição um pouco mais elevada em relação a um único ativo. Ele investe na sua maioria em fundos de CRI, aqui somam 49%, em comercial são 22%, logística 10%, hotelaria 4%, shoppings
6%. Ele tem FOFs na carteira, diferente do KISU 11 que não investe em outro FOF, ele tem 2% em FOF, 4% em caixa e uma porcentagem distribuída em outro. Na questão de ativos na carteira, ele tem 84% investido em cotas de outros fundos imobiliários, em renda fixa 4% e em CRIs somam aqui 12%. Conferindo aqui o DRE do BCFF11, vamos analisar o último mês aqui que ele fala em entregas no mês de julho de 2024, que as receitas totais do fundo atingiram 16 milhões. Em rendimentos dos fundos imobiliários, que são sua principal receita, somou 13,9 milhões. Teve um ganho de capital negativo aqui de menos 282 mil, quer dizer que os fundos imobiliários que ele tinha na carteira teve uma desvalorização. Em renda fixa, ele teve um total de 529 mil e em CRIs um total de 2,02 milhões. Subtraindo as despesas do fundo imobiliário, que foram de 2 milhões, ele teve um total possível de ser distribuído de 14 milhões 104 mil. Porém, no relatório gerencial aqui do BCFF11, não tem o valor que ele distribuiu, o que compete à questão por cota. Isso aqui é um ponto negativo na questão de informações dentro do relatório gerencial. Seria importante ele divulgar aqui o que foi entregue e se ele fez alguma reserva de cota acumulada para uma distribuição futura. Chegamos agora ao nosso comparativo aqui lado a lado entre o KISU 11 e o BCFF11. No contexto geral, em termos de cotação, o preço do KISU 11 é um pouco mais acessível em questão de valores, porém em PVP o BCFF11 tem um destaque por estar com desconto maior pelo valor que vale o seu patrimônio. Na questão Dividend Yield, nós estamos aqui com uma vantagem para o KISU 11. Patrimônio KISU 11 é um fundo mais novo, é um fundo que tem poucos anos de bolsa. Comparado ao BCFF11, o BCFF11 tem um patrimônio muito maior que o do KISU 11. Nos termos portfólio, apesar do KISU 11 ter apenas 43 FIIs, comparado com a carteira do BCFF11, o KISU 11 é menos exposto, tem uma diversificação maior dos fundos imobiliários que ele investe, não ultrapassando os 5%. Na minha visão, é uma vantagem para o KISU 11. O BCFF11 é um FOF, mas não é um FOF 100%. Né? Além de investir em fundos da sua carteira, ele também tem CRIs e renda fixa. Nesse quesito, o KISU 11 ganhou em termos de portfólio. Em exposição também, KISU 11 aqui ele está com uma vantagem, tendo 3,5% sua maior exposição no BTLG11, BTC11 aqui para o lado do BCFF11, 9,9%. Na questão liquidez também, comparando o patrimônio do fundo, a liquidez do KISU 11 bem interessante, de 636 mil, mas a do BCFF11 é muito superior. O fundo tem ali uma quantidade bem maior de cotistas, uma quantidade bem maior de cotas em mercado. Em caixa, comparando também, levando em consideração o patrimônio, o BCFF11 tem um caixa maior do que o do KISU 11, sendo 9 milhões aqui para o KISU 11 e 76 milhões para o BCFF11. Número de cotistas também, um fundo imobiliário bem mais antigo, tem uma quantidade bem maior de cotistas, 356 mil para o lado aqui do BCFF11 e 125 mil na questão do KISU 11. As gestoras, temos a Aquilima para o lado do KISU 11 e a BTG para o lado do BCFF11. E aqui um ponto importante que novamente o KISU se destaca é na questão da taxa de administração mais taxa de performance. Vimos que não tem taxa de performance no KISU, mas o BCF11 também não tem taxa. Porém, o KISU ele só tem taxa de administração, ele não tem taxa de gestão. O BCFF11 ele tem taxa de administração, somando a taxa de gestão dá 1,25% ao ano. Unindo o que a gente viu lá em relação à dupla taxação, é um ponto positivo aqui para o KISU. Pessoal, nós vimos aqui um comparativo bem interessante entre esses dois ativos, esses dois FOFs. Mas deixe nos comentários para você qual é o melhor desses dois, KISU 11 ou BCFF11. Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que as informações que nós vimos desses dois FOFs, KISU 11 e o BCFF11, esse comparativo que nós fizemos, possam ter te ajudado, possam ter agregado algo para vocês. Eu agradeço imensamente quem me assistiu, quem me ouviu até aqui. Desejo a vocês excelentes investimentos, uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.